Fala, CEO, bem-vindo a mais um programa de podcast do CEO Por Acaso. Volto a dizer, esse programa tem sido uma fonte de bênção, tem abençoado a sua vida, a sua empresa, tem promovido a mudança e o alto desempenho na sua vida. Seja uma pessoa generosa, lembre-se, compartilhe riqueza para não chorar pobreza. Faça com que esse podcast chegue a mais pessoas e, quem sabe, possa ajudar um familiar, um amigo, um colega de trabalho, inclusive qualquer outra pessoa. Com certeza o papo de hoje vai trazer sim algum insight valioso e que vai despertar aí algum resultado muito positivo na vida dessas pessoas. Sim, eu já começo falando que esse nosso podcast é patrocinado pela DD3, a maior comunidade de apoio ao empreendedorismo do Brasil. Quer saber mais? Quer conhecer sobre a DD3? Quer ter insights contábeis? Quer fazer aquela sua análise tributária e ter uma análise completa da sua empresa? Pega a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e fala com o pessoal da DD3. Pode falar, eu vi vocês lá no CEO Por Acaso e eu quero saber como a minha empresa pode ter resultados ainda melhores. Sem sombra de dúvidas, você vai ter uma ótima assessoria. Sem mais delongas, vamos lá. Cleiton Souza, um homem branco, caucasiano. Sim, eu sou calvo, cabeça completamente raspada. Eu tô com uma barba castanha. Eu estou utilizando pela primeira vez, tamanho o carinho e admiração pelo meu convidado, que é um amigão de hoje. Estou utilizando um terno preto com a camisa branca, uma gravata preta. Sim, como de costume, um smartwatch preto no meu pulso esquerdo. E eu não quero dar muito spoiler sobre o meu convidado que está aqui na minha frente, porque além de ser um amigão, eu quero que vocês conheçam ele e saibam da história dele. Eu confesso que quando eu conheci a primeira vez, ele me contou sobre o mercado que ele atuava. Eu nem imaginava que existia esse tipo de diretriz de negócio focada para esse nicho. E eu acho que o programa vai trazer muito essa reflexão para vocês verem que existem inúmeras ideias que podem ser sim exploradas e que talvez a gente está deixando de lado esse market share, essa oportunidade de ganhar dinheiro. Eu estou falando com o meu grande amigo Pedro Henrique Machado Martins. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, audiência. Bom, Pedro Henrique Machado Martins, vindo aqui, né? Jovem, homem, moreno, claro. Estou de terno cinza, gravata azul, camisa branca, óculos com lentes negras, óculos marrom, relógio de ponteiro, a moda antiga, tradicionalismo, né, com fundo verde. Raiz, Pedro? A gente tem que manter, né? A tradição e a modernidade ao mesmo tempo, né? Fazer o flow perfeito das coisas. Equilíbrio é tudo, já diria Meishu Sama, né? Economia no japonês. Só para vocês verem o nível, a profundidade que vai esse programa hoje com esse fera. Pedro, eu quero aproveitar, mano, extrair, assim, o máximo de informações que eu conseguir de você para dividir com essa galera. E eu sei que você é muito generoso nesse processo de contar as coisas da vida. Eu queria entender como surgiu, cara, esse processo empreendedor. Foi uma chave que virou na sua vida? Isso é de família? Me conta um pouquinho como que foi essa sua caminhada até chegar nesse processo empreendedor. Olha, na minha família tem referências, sim, de empreendimento, né? O meu avô, Álvaro Bezerra Machado, ele abriu uma loja de parafusos. Hoje já são 5 lojas de parafusos em Fortaleza, Ceará, de onde eu vim, né? Eu sou de família nordestina. Então ele foi assim, uma grande referência, né, de empreendedorismo, né? Estudou ali até o 3º ano, não tem faculdade. Aquele sim foi o CEO Por Acaso, entendeu? E fez uma empresa de mais de 400 funcionários. Então ele mudou a nossa família com o trabalho. Foi uma referência sim, mas a minha família de pai e mãe, meu pai era CLT, né? Tinha um bom cargo ali, ganhava ali seus 20, 30 mil, uma família de classe média alta, mas longe de ser uma família rica, né? Muito rica, assim, família de milionários, né? Eu costumo dizer a coisa mais importante aqui nesse momento, que eu não tive dinheiro para construir o que eu construí, mas conhecimento, educação, isso foi algo que a minha família sempre prezou por investir e é algo que hoje até os dias atuais eu invisto, porque tenho certeza que é o que transforma. O que fez eu chegar aqui, né, e me comparar com amigos que eu tive acesso, amigos de família milionária, herdeiros, de estar ali hoje conversando com o mesmo poder aquisitivo, foi a questão do conhecimento aplicado. Cara, é interessante quando você traz essa questão do conhecimento. Vou fazer uma pergunta um pouco provocativa aqui. Uhum. Eu sei que você é um cara que gosta um pouco da polêmica também. Uhum. As pessoas hoje em dia têm um debate, cara, assim, no processo empreendedor.
preciso estudar, preciso me graduar, preciso me formar. Qual é a importância que você vê da pessoa ter acesso a uma boa universidade, a um bom curso, a uma boa formação dentro desse fazer empreendedor? Essa é uma pergunta muito reflexiva, né? A gente tem dois polos aqui e eu vou te falar que não há certo nem errado, né? Se a gente for ver o empreendedor raiz, aqui eu falo pelo meu avô, onde eu falei da minha história, né? A maior referência aqui de empreendedorismo dentro de casa, né? Abriu uma empresa com mais de 400 funcionários. Estudou até o terceiro ano. E eu juro pra você, eu chegava lá no prédio dele, frente pro mar, eu era ainda um jovem de 14, 15 anos, chegava, vô, e aí? O que você fez? Qual que era a questão? Como que você chegou até aqui? E eu me lembro dele, velhinho, assim, falando, ai, 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 ai. Eu olhava e falei, trabalhar, meu filho, trabalhar. Então, assim, o empreendedor raiz, cara, o cara trabalha, o cara motivado, o cara empenhado, né? E aí, outro momento, depois de 2 anos, também ele continuava velhinho, eu fiz a mesma pergunta. Aí o que ele me respondeu? Buscar ter interesse. Buscar ter interesse. Então, tipo assim, cara, trabalhe e busca melhorar o seu projeto, busca melhorar o seu trabalho, né? Então tem essa questão de você estar trabalhando muito forte, não é necessária a educação, mas essa busca pela educação vai te fazer o quê? Poupar tempo, poupar erros, né? Esse conhecimento, essa troca com pessoas do mesmo ramo, que nem a gente está tendo aqui, você pega uma ideia, que é o que eu vim aqui fazer para vocês, que, porra, eu quero que essa ideia aqui já possa aplicar na minha empresa e já vai melhorar bastante, entendeu? Então são pequenos insights que você vai ter como estudando, buscando, como ele falou, trabalhando e principalmente tendo contato, que é o que você está tendo aqui comigo agora. Cara, uma coisa interessante que você trouxe é que você trouxe o exemplo do seu vozinho. Além do seu avô, teve mais alguém, assim, por exemplo, que não foi, por exemplo, da sua família, que é uma pessoa de fora que você teve um contato e falou, cara, essa pessoa é uma referência pra mim, alguma pessoa que deu algum insight pra você e que deixou você reflexivo e que você conseguiu aplicar isso mais tarde? Sempre tem. Eu acho que esse é o meio que a gente sempre tá procurando tá sempre perto. Eu vou te falar assim de forma... Eu falei sempre tem de forma abrangente, porque eu me lembro quando eu era moleque, a gente morava num condomínio, né? E tinha um vizinho que o meu vizinho, né? O filho do vizinho era meu amigo. Isso com quantos anos, mais ou menos, Pedro? Isso com 7 anos a 12 anos, né? Basicamente isso. E aí ele pegou, trocou de casa, só que ele trocou da casa no mesmo condomínio. A gente se distanciou e aí, com 19 anos a gente voltou a ser amigos. E aquela hora era de ir pra faculdade e tal, né? E aí é o Diego Salviati. Eu tava conversando com ele voltando da academia, e aí ele falou assim, ó, você quer fazer publicidade e propaganda, Pedro. Publicidade e propaganda, você tem que fazer na SPM. Já é um curso difícil, de você estar se desenvolvendo, crescendo, ganhando bastante dinheiro. Então você tem que ir na melhor. Cara, isso aqui já abriu a minha cabeça. E aí, essa mesma pergunta que eu fiz pro meu avô, eu fiz pro pai do Diego. Que o pai do Diego, ele já foi diretor da Adidas, da Under Armour. Voltando, olha como é importante você estar com esses ciclos. E perguntei pra ele, nossa, que legal sua carreira, tal, fiz aquela meio de campo. E o que você acha que você fez, que chegou até aqui, o que você fez? E aí ele falou, eu não sou o mais inteligente, mas eu sou esperto. E aí, fiquei pensando, refletindo, conversei um pouco mais com o Diego sobre isso. Cara, e o Diego falava assim, esperto na questão de você... O cavalo tá passando, ele pula em cima, entendeu? Sabe? Ele é ligeiro ali, ele faz o negócio acontecer. Ele vê uma oportunidade aqui, ele não fica refletindo aqui, o que você acha disso? Não tô conseguindo fazer dessa forma, o que você acha dessa forma aqui, a gente consegue, entendeu? A pessoa que busca a solução. Né? Então acho que esse espírito de busca, que foi o que o meu avô falou, você tá ligado às oportunidades, você agarrar, você não titubear, que fala, né? Você não amarelar, isso é o espírito do empreendedor, é o espírito do CEO, na minha visão. Empreendedor raiz é que eu tô falando, né? Tá. Pedro, você trouxe uma coisa importante que eu gosto sempre de comentar com as pessoas, que você tá falando a respeito de oportunidade. Cara, quando eu conheci do seu nicho, eu achei um bagulho muito assim... Fugia outside pra minha cabeça, e muito outbox do que você construiu.
Como que você vê esse processo de aproveitar oportunidades? E se tem alguma dica, por exemplo, para a pessoa que recebe uma ideia, recebe um insight, como que ela pode diferenciar uma oportunidade que é interessante, uma dica que você pode dar para os empreendedores, de uma oportunidade que talvez não seja tão interessante? Você tem um processo de filtro das coisas? Eu tenho um processo sim, né? E isso é uma pergunta muito interessante, porque o empreendedor ele não pode ser romantizado. Não pode ser aquela coisa assim, eu tive uma ideia, a minha ideia é brilhante, eu vou fazer. Entendeu? Você não pode, não é um romance isso. Isso aqui é negócio. E negócio é dinheiro. Dinheiro requer tempo, requer esforço. Você não pode fazer assim, eu tô com essa ideia, quero empreender assim. Você tem que fazer o quê? A base. É a base do marketing da minha formação. É uma pesquisa de mercado. É o mínimo que você tem que fazer. Você tem que ir no seu público-alvo, saber quem é ele, identificar a primeira coisa, né? Identificar seu público-alvo, quem vai consumir o seu produto, seu serviço, saber se ele tem essa dor, o quanto que isso o incomoda. A partir disso, você tem uma pesquisa, nem que seja uma amostragem com 10, 20 pessoas. Aí sim, se elas falarem, eu tenho essa dor, isso me incomoda bastante. Aí você pode começar a fazer um protótipo, né? Um MVP, um menor produto viável, para estar empreendendo, né? E aí você vai escalando, vai vendo aos pouquinhos, né? Então, eu acredito que você não pode dizer assim, tô com essa ideia, porque é trabalho, é tempo, e você tem que ter um estudo antes para validar isso, né? Quando você foi montar esse seu negócio, conta pra galera um pouquinho o que que é que a gente fez esse suspense. Ah lá, João Kleber, vou permanecer na entrevista um pouco mais. Cara, eu achei muito legal quando você me contou esse processo de atender profissionais do direito. E que é uma área que esbarra em N questões de regras, pode-se dizer assim, a respeito de publicidade. Como que você desenvolveu, você enxergou essa oportunidade a primeira vez e você construiu isso que você tem hoje, que é uma metodologia consolidada, que dá resultado para essas pessoas e que principalmente é um modelo replicável aonde você start. Como que foi isso? É o que fez chegar até aqui, né? E muito feliz de estar aqui com você, meu querido Que amigo isso? Cleiton. Bom, basicamente, né, o meu empreendimento é marketing para advogados. Eu tenho uma agência de marketing, a PRDX, que é focada em soluções para advogados, né? Seria basicamente isso. Como que surgiu a PRDX, né? Isso vai muito de acordo com o que eu estava falando aqui com vocês, né? Porque a PRDX, ela nasceu de eu entregando currículo na minha faculdade, né? Que era perto de uma agência do INSS. O que tem perto de uma agência do INSS? Escritório de advocacia. O velhinho que não consegue o benefício vai onde? No escritório. E eu comecei a entregar currículo lá para os advogados. Me chamaram. Aí eu vi o tamanho dos resultados que eu trazia. Eu falei, olha só, isso aqui tá gerando resultado. Aí eu comecei a perguntar para os escritórios ao redor lá, olha, como que é isso, o fluxo de clientes, se tem dificuldade, essa é uma dor sua? Sim, oscila bastante e tal. Então, eu vi que tem essa necessidade, né? Eu consegui trazer resultado. Falei, pô, é melhor eu empreender do que ficar só num escritório de advocacia só, né? Aí foi uma coisa lógica. Então, eu fiz esse estudo, né, de forma informal e depois eu fiz formalmente. Por quê? Uma coisa que eu utilizei na minha formação, né? Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, sobre a agência de marketing para advogados. E aí eu tive que entrevistar os advogados para saber qual que era as dificuldades dele, as dores, se era real ou não. Eu viabilizei esse negócio, entendeu? Então esse foi um dado importante que a minha faculdade me ajudou, né? Ela focalizou naquilo que eu já estava utilizando como objetivo pessoal. Então já é um trabalho muito grande você fazer TCC, essas coisas, que seja algo útil para você, né? E não fazer o TCC sobre o Corinthians, né? Sobre o impacto da torcida do Corinthians nos resultados dos jogos, né? Tem gente que faz, né? Mas, pô, você vai trabalhar? Trabalha com propósito, trabalha com visão. Isso para empreendimento, para estudo, né? Onde isso vai me levar, né? Pedro, quando a gente fala do processo empreendedor para as pessoas, a gente basicamente trata de momentos de desafios e dificuldade. Ao longo dessa trajetória, teve algum desafio que te marcou e que te transformou, que te promoveu um insight bom, ou que fez com que você refletisse e mudasse a sua operação, mudasse como pessoa, mudasse sua atitude, ou mudasse sua forma de ver o mundo ou algum negócio? Vários, né? Vários, mas o mais importante, né? Os desafios para quem quer empreender no começo é sempre é literalmente isso, né?
o start, o pontapé inicial, o começo é onde vai ser mais desafiador para você. E não foi diferente comigo, né? Eu que tive acesso à educação, mas eu estava construindo um império do zero. E aí, como que se faz, né? E esse maior desafio, assim, que eu via na minha concepção, na minha realidade, né? Que eu já estava tentando empreender, captar cliente, visto que esse é um mercado que, quando eu comecei, ele nem era ainda regulamentado, né? Então, tinha muita gente que ficava receosa, né? Eu fiquei 1 ano só tentando lá, familiares falando para mim, você tem que expandir isso, tem que fazer outra coisa, né? Eu ficava captando, né? Ligando, fazia listas de advogados e ficava ligando com fonezinho e tal, para falar com o pessoal e conversava com os amigos. O que você está fazendo? Tô tentando captar cliente e tal. Você virou com fonezinho? Sim. Virou telemarketing agora tal. O pessoal usou, o pessoal não vai acreditar ou vai te desestimular. E você tem que ter, na minha visão, uma âncora, né? Onde você vai conseguir essa força? Tem gente que consegue na construção de uma família, com a mulher, com o filho, né? O meu caso foi no desenvolvimento da minha espiritualidade, né? Então, orando, um contato muito próximo com Deus, né? Onde eu descobri a igreja messiânica. E lá eu sentia forças, né, para fazer o que eu tinha que fazer, mesmo com pessoas desestimulando, né? Porque eu tinha os dados na minha cabeça. Eu estava fazendo estudo, eu fiz o estudo de mercado. Cara, eu fiz o estudo de mercado, eu vi que tinha necessidade, eu vi que tinha demanda, só que eu era cruzão. Eu não tinha experiência, beleza, não sabia vender, beleza. Mas assim, eu tinha o estudo de mercado, eu tinha o meu lado, eu acho que esse é o lado do tino do empreendedor, entendeu? A minha intuição, a minha espiritualidade, chame como você quiser, entendeu? Mas eu tinha algo que falava, vai nesse caminho. E aí eu tinha lógica e emoção. Junta isso, explosão. Aí é o que fez chegar aqui hoje, entendeu? Então Deus foi o que me ajudou a ter forças nesse começo para ser a minha âncora, né? Então, muita gente fala do porquê ou por quem, né? Qual que é o seu propósito, né? O meu, nesse caso, era começar o meu negócio e mudar minha vida. Pedro, você vê as pessoas, uma coisa que você falou é muito legal, que culturalmente as pessoas têm um certo preconceito ou uma resistência ao processo de venda. Eu lembro quando eu era criança lá atrás, as pessoas falavam, estuda para você não ser vendedor, etc e tal. Então, assim, as pessoas viam o processo de venda como uma coisa muito pejorativa e, assim, a gente sabe muito pelo contrário, que é o grande combustível de uma empresa, porque uma empresa sem venda, ela não tem receita. Se ela não tem receita, ela morre. Como que você vê nessa área que você atua, por exemplo, do direito, e você dá essa assessoria para as pessoas, às vezes um profissional, vamos supor, um advogado, ele fala, Pedro, eu não tenho talvez tanto esse perfil comercial de vender, de conversar, e não a venda direta. Existe forma de você fazer isso, da pessoa treinada, ela adquirir essa expertise, essa skill, essa habilidade de comunicação para poder fazer conversões? Com certeza. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desmistificar essa questão do vendedor, né? E do apresentador. Porque para mim é a pessoa que você chega lá numa loja, ele fala qual que é esse colchão, você compra o colchão, ela apresentou o produto para você. Muito advogado, ele vem e só fecha o contrato de indicação, ele só está apresentando, né? E fechando o contrato. Agora, a venda é um processo de persuasão. A pessoa está interessada, mas ela vai querer fazer com você. Ela não veio de indicação, ela não veio de recomendação. Você convenceu, ela estava predisposta, mas ela fechou porque você usou a sua cabeça para fazer ela realizar a execução desse contrato contigo. E é uma habilidade, então ela tem que ser estudada, como qualquer outra. Outra questão, na minha faculdade, uma das melhores do Brasil, a SPM, o meu amigo Guilherme Fagundes me indicou um livro, né, sobre vendas, que basicamente é o livro que eu uso de cabeceira até hoje, que é O Método Infalível de Vendas, O Lobo de Wall Street, feito por Jordan Belfort. Então, foi baseado na história desse livro que fizeram um filme dele, né? Então, como ele fazia para vender.
Claro que ele usava isso para meios ilegais, mas a metodologia de venda de forma legal, de forma ética, aí sim você consegue impactar, né, a sociedade, vender e desenvolver essa habilidade, né? Que é o que faz fechar contrato, ganhar dinheiro. Pedro, para as pessoas que talvez estão assistindo, você, CEO, que está assistindo, e talvez não tenha esse perfil tão comercial, tem alguma dica que você pode dar para que essa pessoa comece algum caminho por onde ela possa pesquisar, ou talvez alguma atitude, alguma estratégia que ela possa tomar para ela começar a desenvolver esse tino, esse feeling comercial? Como diz Alfredo Barros, a melhor estratégia de vendas é a atitude, né? Como você mesmo disse, é a execução, é fazer. Então você vai errar, eu fiquei um ano errando, um ano tentando. Cara, isso é muito legal que você falou. Queria aproveitar essa tua fala, então, e dizer para as pessoas que muita gente só vê. Sabe aquele ditado que fala, as pingas que a gente toma, todo mundo vê, mas os tombos ninguém vê, que é um ditado popular. Então, Aham. assim, você está falando de um ano e talvez as pessoas viram você acontecer, a sua empresa acontecer muito rápido. Fala um pouquinho desse processo pra gente, cara. Quantos nãos você tomou? E se você lembra Hum. como foi o primeiro sim na hora que você acertou, qual foi a sensação? E se você lembra a estratégia que você utilizou? Cara, o primeiro si é a sensação de poder. Você se sente o cara mais feliz do mundo. Gozei da vida, entendeu? Assim, é algo incrível pra sua vida, né? O primeiro sim, a primeira venda, né? Você sente o cara, entendeu? E basicamente, né, a estratégia foi tentativa e erro, mais metodologia desse livro, né? O Método Infalível de Vendas, Jordan Belfort. Então, basicamente, ele fala da linha reta, né? Onde você está de um ponto e tem que chegar em outro ponto. Então, você só vai vender algo, a primeira coisa que o livro fala, né? Para alguém que está com essa dor. Você não vai vender, né? Por exemplo, água onde tem muita água, né? Ou areia no deserto. Exatamente isso. Você vai vender o que no deserto? Água. Tem necessidade, tem que ter oferta e demanda. Então, a primeira coisa, você tem que saber se a pessoa está querendo isso. Nesse, a partir disso, o que você tem que ver? Quais são as dores dela? A falta dessa água no deserto, o que está te causando? Está te causando sede. O que você está sentindo? Veja as dores emocionais dela. Nossa, meu coração está batendo mais forte, minha garganta está seca, eu estou tendo maus pensamentos, ou seja, você está vendo já as dores emocionais dela, né? Ou também você pode ver as dores racionais, que seria basicamente você está ficando mais cansado pela falta da sua água, de repor sua hidratação. A partir do momento que você tem as dores dela, você traz o quê? A solução, a oferta, né? E aí você fala, ó, eu entendi isso, com essa água aqui você vai conseguir se reidratar, você vai conseguir se acalmar, você vai conseguir produzir mais. Então, como que fazia a minha apresentação de vendas? Eu tirava um tempo para gerar conexão, uns 10 minutos, gerar o rapport, que fala no francês, né? Após isso, eu perguntava para ela, você está com dificuldade de ter clientes? Como que isso está te impactando? Ah, está gerando ansiedade? Ah, entendi. E na sua vida pessoal, o que que isso impacta? Ah, a mulher fica reclamando, tal. E aí sim, depois que tem essa dor, eu explico a metodologia de atração de clientes que a PRDX tem há mais de 5 anos para fechar contratos com foco em advogados todos os meses. Cara, o que você tá falando, então, que é importante para você, CEO, que tá assistindo e se eu estiver errado, corrija-me, Pedro, que você precisa ter paixão naquilo que você faz, você precisa estar, de fato, ali presente de corpo e alma, mas se você não enxergar uma oportunidade, uma dor latente, algo real que faça uma conversão, é energia desperdiçada. Tem um livro do Earl Levine, que é o fundador da Waze, que eu gosto bastante, que chama Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Aham. E eu vejo que muitas pessoas cometem o erro de apaixonarem-se muito pela solução, por aquilo que elas fazem, e deixar de lado esse cerne que você trouxe, que é o que meu problema resolve, qual é o benefício. Porque para que a pessoa esteja disposta a fazer uma troca de me remunerar pelas horas ou pelo serviço prestado, eu tenho que proporcionar um benefício tão bom quanto pelo qual o valor que ela paga. Quando você vai isso para dentro do processo empreendedor, você acha que não só os profissionais do direito, mas empreendedores no modo geral,
As pessoas têm falhado nesse ponto, Pedro. As pessoas não estão conseguindo identificar, e você que já é um empreendedor mais maduro e experiente, por falta de bagagem, de estrada na jornada, falta de formação, porque, como você falou, você teve a oportunidade de estudar numa universidade muito boa, mas tem pessoas que nem todo mundo talvez veio com esse tino e esse talento, como o seu avôzinho que construiu uma grande empresa. E você assessora esses profissionais de direito, como que você sente isso do seu feeling conversando? O que você acha que é falta de realmente trabalhar e lapidar uma habilidade? É moldar a pessoa? Não, tem pessoa que não tem a desenvoltura mesmo e tem como fazer um outro processo. Por exemplo, a pessoa ela não desenvolve tão bem no one-on-one, assim, conversando. Mas dá para fazer uma campanha de tráfego, dá para produzir conteúdo. O que você vê nesse universo que dá para você dar de dica para as pessoas? No universo dos advogados? Isso. Você diz? Então, o que eu vejo, a primeira coisa é a questão, né, de que tem que ter humildade, porque os advogados são referências no que se refere à área jurídica. Mas aqui a gente está falando do digital. A maioria são tradicionais, né? Cresceram no ramo, no boca a boca, no tradicional, mas agora vem a necessidade de se modernizarem. Eles precisam isso. Hoje, qualquer processo de compra, uma pessoa vai pesquisar um profissional, ainda mais um profissional caro, ele vai procurar na internet. Então, ele precisa se posicionar, né? A questão ali do advogado médio, né? A gente trabalha hoje com de médio porte e grande porte. O de médio porte, eu vejo que a principal habilidade que ele tem que ter é de gestão de um time de vendas, né? Então, construir um time de vendas, porque ele cresceu com a indicação, né? Ganhando indicação. Só que para estar atraindo clientes do digital, vai vir pessoas que nunca viram ele, não sabem quem é ele. E aí precisa dessa persuasão para estar fechando um contrato com ele, né? Então, por que vai escolher ele e não outro escritório de advocacia? Entendeu? Então, tá desenvolvendo essa questão de criar processos de vendas e se você não consegue criar um time, você tem que desenvolver a sua persuasão, né? Ou seja, lendo livros, participando de eventos. Como a gente se conheceu foi através de eventos, né? Procurando esse contato com pessoas relevantes, né? Cara, coisa mais importante, um insight aqui. Todo mundo tem objetivos, todo mundo tem metas. E para você atingir isso, vai ser muito mais rápido se você se conectar com dois tipos de pessoas e excluir um tipo de pessoa da sua vida. Quem são eles? Você vai excluir quem não está te motivando, quem não acredita em você, quem te desestimula. Você vai ficar próximo de pessoas que estão na mesma jornada que você. E, por fim, você tem que ter um mentor, alguém que já chegou lá, que te mostra o caminho. Dessa forma, você vai estar tirando a energia negativa, você vai estar compartilhando com as pessoas que estão no mesmo caminho. Olha, eu fiz isso, deu certo, vai por aqui, isso aqui eu já fiz, não dá certo. E o mentor, que é o principal, que vai falar assim, ó, é isso, 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 já cheguei fazendo isso, vamos lá, entendeu? Então, eu acho isso muito importante, né? Se você não teve uma faculdade muito legal, pode ter certeza que isso meu avô tinha, né? Um ciclo social de conversar, bons relacionamentos que te impulsionem e te facilitem a caminhada, né? Cara, quando você me falou ali do período de empresa, fiquei fazendo a conta aqui no dedo, falei, isso é próximo a período de pandemia, certo? Exatamente. Como foi isso para você? Porque assim, então o que você está me falando durante o período da pandemia, você construiu um negócio onde muitos negócios foram morrendo. Então, assim, Aham. como que foi isso? Foi pura necessidade? E esse estralo, como que foi para construir? O que você teve de ação ali dentro, de iniciativa e de estratégia? A pandemia, em termos globais, né, ela foi horrível para o mundo, mas para negócios que envolvem tecnologia, foi muito bom, porque as pessoas ficaram em casa. As pessoas ficando em casa, o mercado teve que ser digital. E aí que foi o boom, porque as pessoas pararam de circular e os advogados iam atrair clientes como? Através do digital. E o primeiro marco que fez impulsionar o meu negócio foi a regulamentação, né, através do provimento do 205 de 2021, que a OAB sancionou com o objetivo de regulamentar o marketing jurídico. Então, ele não passava a ser mais só regulamentado pelo Código de Ética, que vários
estados seccionais tinham uma interpretação diferente e passou a ser regulamentado por esse provimento. A partir disso, né, o meu negócio começou a decolar, porque os escritórios estavam com demanda, estavam precisando de clientes e quase ninguém sabia disso. Eu já estava há 1 ano tentando fazer isso. Eu já tinha feito isso 1 ano em um outro escritório de advocacia. E ali foi a questão do time. Como o pai do meu amigo falou, né? O cavalo estava passando lá. E aí eu subi nele e aí a partir disso só fomos decolando, entendeu? Cara, é um mercado que você está trazendo que é um certo pioneirismo, porque não tenho dados disso para saber quantas empresas, nessa época que você começou, eram especialistas nesse segmento. Não dava um frio na barriga, não, mano? Tipo assim, vou pegar o serviço para fazer, não vou conseguir entregar e vou ter que devolver o dinheiro, é um dinheiro que eu não tenho. Porque a gente tá falando, você ainda bem mais jovenzinho fazendo isso. Então, como que foi lidar com isso? Preocupação? Tinha dor de cabeça? Como que era, Pedro? Cara, o começo é sempre uma loucura, né? Então, no começo, eu tinha um sócio, né? Que a gente estava ali nesse primeiro ano. E eu falei, 1 ano tentando. E ele desistiu no meio, entendeu? Ele saiu falando que não ia dar certo e tal. Eu falei, beleza, meu. Eu acredito, né? A minha intuição tá falando isso. Eu oro, eu vejo que é isso. Eu tenho os dados do meu estudo, eu vou continuar. E aí eu fiz a primeira venda, em pandemia. Eu até lembro do escritório onde estava tudo. Só que o que que aconteceu? Esse meu amigo, ele ia fazer a operacional e eu era a parte comercial. E aí eu falei, caraca, e agora? Aí veio a parte do conhecimento, né? A gente contratou, eu tinha comprado um curso que ensinava a fazer isso. Então eu estava aprendendo a fazer. E aí eu pensei, tá, se o cliente não gostar, eu devolvo o dinheiro também, entendeu? Não vou morrer por causa disso, né? E aí tinha vezes que eu tava aprendendo, cara, ficava muito mal, pensava que não ia conseguir entregar. Aí eu saía, ia lá para a igreja messiânica, recebia um jorei, que é tipo um passe com a mão, né? Só que bem mais potente, a luz de Deus que eles falam, né? Uma conexão com Deus muito forte. E eu saía de lá, pô, renovado, com energia, com força, sorrindo. Então, cara, eu tava assim, nos prantos antes de ir de ansiedade, porque mexer com o advogado, o cara já vai falar do seu contrato, sei lá o quê, vai querer te processar. E eu saía sorrindo e consegui entregar, entendeu? E consegui manter o trabalho, fiz com qualidade. Isso foi uma coisa que a minha faculdade me ajudou muito, né? Por ser uma faculdade de excelência, eu lembro o diretor, né, o Alessandro Souza falando, a gente não aceita trabalho que não é de excelência. Então, eu sabia que o que eu estava entregando, eu demorei, mas eu fiz uma coisa de qualidade aqui, entendeu? Isso aqui tá bom. Você saber o que é bom te ajuda, né? Você saber que um trabalho que você tá falando, isso aqui é coisa boa. Quantas vezes você contratou um serviço? Que serviço porco, tá ligado? Desculpa a informalidade, mas essa é a verdade. Agora, você saber o que é ruim e o que é bom é ótimo, entendeu? Você já tem a referência. E aí eu sabia que o que eu tava entregando era coisa boa. Cara, quando você fala entregar e a parte técnica operacional, para eu poder traduzir para a galera, eu acho que você está se referindo ao processo de gestão de campanhas de tráfego e de distribuição de conteúdo somado a outras estratégias digitais ali no meio. Nesse caso, era a construção de sites ali, né? Foi o primeiro serviço que eu vendi, né? Eu já tinha executado elas no escritório de advocacia, a parte do tráfego pago, anúncios na internet, eu já dominava isso, né? O que acontece é que a gente tem que conscientizar o nosso cliente, às vezes, do nosso problema. Então, era mais fácil para mim vender primeiro um site. Olha, se a pessoa estamos na pandemia, a pessoa está te procurando, você não tem nada na internet, como que ela vai te achar? Um site faria sentido nesse momento? Faz sentido. Vendi o site. Aí depois eu falo, agora você tem que fazer esse site chegar nas pessoas certas, o tráfego pago. Aí isso eu já tinha habilidade. E aí foi onde eu só decolei a expertise que eu já tinha desenvolvido. Você acredita, cara? Esse processo que você passa é um processo muito latente e frequente. A Jabuticabal nasceu disso também. De um processo que um sócio tinha uma demanda, uma entrega, saiu e eu tive que assumir e acabei fazendo outras coisas envolvendo. Eu acho que isso que você traz é interessante porque talvez seja uma característica, um marco do empreendedor que é a possibilidade de não abandonar. E você trouxe que você ficou durante 1 ano para fazer resultados. Só para o pessoal que está assistindo aqui poder saber,
Qual que é a média, por exemplo, de percentual? Quantas ligações você tinha que fazer para receber, tipo, X nãos para ter um sim? Você tinha esse cálculo, essa base? Eu desenvolvi esse dado, meu. Quando eu desenvolvi isso, meu, foi o tesão da minha vida, meu. Foram 100 ligações. A cada 100 ligações, uma venda. 1% de conversão. Isso, naquele momento, né? Naquela época. Pensa que era cru, entendeu? O carinha tá te ligando da sua casa querendo vender um site, entendeu? Então, e é claro que com o tempo, tendo processos, criando uma imagem, tendo indicações, repertório, avaliações positivas do seu serviço. Hoje a gente é uma empresa 4.8 avaliada pelo Google. Você vai fechar mais fácil, né? Uma média de 30%. Mas quando eu era o pé rapado, estudante ali, na minha casa, com meia e chinelo, sem ligações, eu sabia que fazer uma venda. Então eu sabia que eu tinha um número. A partir disso, é uma coisa matemática. É uma coisa, em quanto tempo eu faço 100 ligações, eu vou vender aqui, entendeu? E aí você começa a se motivar, se automotivar, se inspirar, né? Então venda é número, é indicadores. Você tem que saber isso. Quantas reuniões você vai ter que fazer, quantas pessoas têm que chegar até você, para quantos não você vai receber para um sim. A partir disso que você tem isso, é uma questão só de impulsionamento, né? E tráfego de fazer essas pessoas chegarem até você. Cara, você trouxe uma coisa interessante de falar de site. Eu lembro também que na pandemia tinha um boom que surgiram influencers e muitas pessoas, ao invés de optarem por construir um website e desenvolver uma campanha de ads, eles buscavam um influencer. O que você pode compartilhar disso? Você já trabalhou com influencer, tem experiência, indica para as pessoas? Como que é esse mercado, cara? O nosso boom veio através de um influencer, né? Então, além dessas vendas boca a boca, eu comprei um curso de um influencer de marketing jurídico. E aí, basicamente, né, quando você compra esses cursos online, tem um grupo do WhatsApp. Eu entrei no grupo do WhatsApp e ficava tirando dúvida do pessoal lá, entendeu? Ele fazia call, esse influencer também, com os clientes ali. E eu estava sempre na call, ajudando e tal. Até que os advogados não conseguiam, eles não queriam fazer o serviço do marketing jurídico. E aí eles faziam o quê? Me chamaram. E aí eu comecei a fechar, né, os primeiros contratos com maior constância e com maior ticket, ou seja, com maior valor remunerado, através dessa minha autoridade que eu criei ajudando os outros. Então, olha que legal, novamente a gente vem aqui falando, né? Eu me conectei com o influencer, me conectei com outra pessoa que eu ajudei a comunidade dele, olha só, conexão, ajudar, e aí através desse valor gerado, sem custo, sem receber, as pessoas vieram até mim. E aí agora uma questão da imagem, né? Eu sempre tinha que tá vindo os primeiros negócios, mas eu preciso expandir isso. Sempre que um cliente meu que tinha me contratado dessa comunidade começava a fechar os primeiros contratos, o cara tava, uou, fechei o primeiro contrato online. Fala, faz um vídeo e manda lá no grupo. Ou seja, é uma pessoa que me contratou dentro do grupo dessa comunidade me indicando. Então, você está pegando o quê? Referências, que é o que Robert Cialdini fala no livro As Armas da Persuasão, que é o gatilho mental da indicação, né? Ou seja, se tem uma pessoa falando que é bom, logo ele é bom, entendeu? Então seria basicamente isso, né? Pedro, você falou rapidamente ali, eu peguei na hora que você tava falando nas perguntas anteriores, você falou sobre sócio. Fala um pouquinho sobre sociedade para a galera que está assistindo, porque assim, tem pessoas que têm receio de ter sociedade, talvez, ou já tiveram alguma sociedade e tem algum trauma. Tem pessoas que estão pensando em empreender, estão pensando em ter o sócio. O que você pode falar sobre esse tema? Tem alguma dica que você pode dar? Alguma coisa que a pessoa pode fazer para se blindar? Teve alguma situação já de sociedade na sua vida que você fala, cara, talvez eu tive um aprendizado com isso e eu piloto para que não aconteça mais? O que você pode trazer para as pessoas, cara? Aqui eu tô falando a história da minha vida, o que eu vivi, né? Aqui é o empreendedorismo, como eu te falei, assim, desde eu estava com 21 anos, comecei a empreender, né? Então, tudo que eu adquiri, além do conhecimento teórico, foi na prática, porque a faculdade não me ensinou a empreender. A faculdade te ensina a fazer campanhas de marketing, a faculdade de publicidade, né? E respondendo a sua pergunta, né? Eu já considero que eu fui traído nesse negócio de sociedade, entendeu?
E a traição, ela vem, né, quando você acorda algo e não é executado e tentam te passar por cima de você, ou seja, pegar o negócio. E por que isso aconteceu? Porque a gente não estava formalizado, né? Então tentaram pegar meu negócio e aí se você acontece isso com você, tentam pegar o seu negócio, tentam passar para trás, aí você tem que peitar, né? Falar, haverá consequências, né? Vai haver consequências para você também. Tá bom, vamos ver quem se prejudica mais aqui, entendeu? Mas eu não vou deixar isso barato. Isso foi o que eu fiz. Só que o melhor é evitar esse tipo de transtorno, estresse, tudo. Como que evita isso? Formalizando o seu negócio, né? Com contratos, né? E principalmente, né? Aquele contrato que não é assim, eu já vou te dar a porcentagem do meu negócio. Mas aquele contrato que, ó, você vai conquistando, né? A sua porcentagem através de resultados, metas, entendeu? Se for uma empresa que você quer abrir, então aí esse contrato tem que estar muito bem segmentado, né? O que é que cada um tem que fazer, quais são as entregas de cada um, as responsabilidades. Através disso, não estou cumprindo com minhas responsabilidades, quais serão as consequências, né? Você vai vender a empresa, você é obrigado a vender, você é obrigado a sair do seu negócio, dar sua porcentagem, entendeu? Então, acho que essa formalização ela é muito importante, né? E o que eu indico é cada sócio ter o seu advogado. Porque se for um advogado para os dois, ele pode pesar mais um no outro, entendeu? A intencionalidade pode ser diferente. Então, eu acho que seria alguém representando seus direitos, né? Com conhecimento, principalmente, específico nesse serviço. Porque o direito ele é um grande universo. Então, tem advogado previdenciário, advogado para empresas, advogado societário. Se você vai querer constituir uma sociedade, você tem que procurar um advogado especialista nesse assunto, que é o societário. Se você quer se aposentar, você tem que ter o quê? Um advogado previdenciário. Eu não recomendo advogado faz tudo, né? Quanto mais específico é o seu caso, mais especializado tem que ser o seu advogado, né? Principalmente isso para saber as atualizações das leis específicas no seu universo. Boa. Cara, você falou de advogado de novo, me fica muito isso de curiosidade de perguntar as coisas, porque, de novo, o mercado de advocacia, ele é um mercado que não permite, igual, por exemplo, a gente é acostumado a ver em séries, o Better Call Saul, por exemplo, que é muito engraçado, essas propagandas, tem esse outdoor de um advogado, um profissional, um escritório de advocacia. Assim, quais são as formas que um profissional de direito pode se valer para captar novos clientes? Isso a gente vê no artigo 205 de 2021, né? O provimento, que basicamente foi sancionado pela OAB. No artigo 1, ele fala que é permitido o marketing jurídico desde que seja feito com o objetivo de informar o seu cliente sobre o direito. Então, você não pode estar fazendo campanhas de venda direta, de desconto, causa-ganha, promessas. Isso é vedado. Você será punido pela OAB. Mas o que você pode falar é conscientizar as pessoas que elas têm um direito. Ou seja, que você é um advogado especializado em ajudar a pessoas que trabalham em indústrias e se machucaram, né? E elas têm esse direito de ter uma indenização sobre o dano que ocorreu dentro da indústria. Você informar a pessoa, isso pode acontecer. E se a pessoa tiver interesse, se ela tiver passado por essa dificuldade, ela vai entrar em contato com você. Esse é o papel do tráfego pago, ou seja, dos anúncios na internet. Fazer você chegar à pessoa que sofreu esse acidente de trabalho. Então, você vai chegar na pessoa que teve esse problema na empresa e você vai estar o seu vídeo lá falando, ó, você que passou por essa ocorrência dentro da empresa, você tem direito à indenização. Aí, ela está com essa dificuldade, o que ela vai fazer? Clicar no anúncio. Cara, isso que você está trazendo é o que a gente chama no universo do marketing, que é o marketing de conteúdo. Que é quando a pessoa faz esse serviço informativo para as pessoas, gera valor através da informação. Para esse profissional de direito que está buscando a inserção no mercado e está buscando construir essa autoridade, quais são as formas que ele pode abordar, quais são os tipos de ações que ele pode ter, esse passo a passo para ele, de fato, sair talvez de um anonimato, zero conhecido, para se tornar uma pessoa com mais autoridade e com mais reconhecimento no mercado?
É a produção de conteúdo, né? Então, é o marketing de conteúdo que, inclusive, Rafael Hess fala no livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Ou seja, o marketing de conteúdo é moeda, é dinheiro, né? Então, você tem que fazer o quê? Produzir conteúdo, né? E como que você vai produzir conteúdo? Você vai identificar as dores do seu mercado e vai falar sobre as soluções de uma forma adaptável às redes sociais. Então, por exemplo, você é um advogado empresarial. Primeira coisa, onde está o meu público? Qual rede social está o meu público? LinkedIn. É uma rede social só para profissionais, né? Lá tem CEO de empresa, lá tem donos de empresas, né? Então você vai produzir conteúdo para essa plataforma. Ah, o meu público são aposentados. Facebook. É uma rede social para pessoas mais velhas aqui no Brasil, certo? Então você tem que identificar qual rede social está o seu público. A partir disso, você tem que produzir o conteúdo adaptável para essa rede social. Então, o LinkedIn é uma rede social que funciona muito texto. A pessoa que está lá, ela quer se sentir intelectualizada. Você produz um conteúdo em texto que é mais denso. Nas redes sociais, como Facebook, Instagram, é um conteúdo mais rápido, uma dica rápida, algo que chame a atenção, uma frase viral para a pessoa ver o que você vai falar depois. Já é vídeo, entendeu? Então seria isso, né? Você identificar onde está o seu público-alvo, qual rede social, e produzir um conteúdo adaptável para essa rede social, ou seja, que seja de acordo, né? Que gere engajamento, e sempre procurar sanar uma dor, falar alguma coisa que gere uma identificação com o seu público, né? E esse é o nosso trabalho, direcionar os advogados a estarem executando essa tarefa da melhor maneira possível, juntamente com os anúncios, que é direcionar o conteúdo para a pessoa certa, fechar contratos. Para a pessoa que está assistindo, talvez ela pense assim, só ter uma rede social basta? Basta ou não basta, Pedro? Depende de quais redes sociais o seu público tá. Não é assim o que eu acho, né? Você tem que ter uma noção de quais redes sociais o seu público utiliza, entendeu? Mas principalmente, né? Você tem que ser relevante para as pessoas. A pessoa, quando você está produzindo conteúdo, você vai estar disputando com milhares de influenciadores, amigos, colegas dessa mesma pessoa. Por que que ela vai te ouvir? Porque o que você está falando é relevante para ela. Você sana a dor dela, você ajuda ela. Você gera impacto na vida dela. Nem que seja você fazer ela soltar um sorriso. Entendeu? Eu vou ver esse cara porque ele é engraçado. Entendeu? Então, como você vai gerar esse impacto na vida do outro? Esse é um modelo que eu sei que especificamente você tem essa expertise do mercado jurídico. Isso pode se aplicar a outros mercados também. E vamos supor, para outros tipos de empreendedores que estão assistindo, o que você pode dar de dica para que eles utilizem de ferramentas de comunicação, seja ela rede social, seja produção de conteúdo, etc e tal, para atrair essas pessoas e venderem? Porque assim, o que você falou até aqui, que atrair é uma parte do processo. E depois que você atrai essa pessoa, o que você precisa fazer ali dentro e como que você leva ela até a conversão, Pedro? Perfeito, é o que a gente fala no marketing, né, de funil de vendas. Então, a partir do momento que você gerou a atração dela, o que é gerar atração? Ela interagiu com o seu conteúdo. Ela botou um likezinho, ela salvou, ou ela compartilhou, ou comentou. Aqui ela está atraída. Aí tem várias estratégias, né? O principal estratégia aqui, para a pessoa que só interagiu, você tem que ter um profissional de venda, que é o SDR, que vai estar entrando em contato com essas pessoas através do perfil que foi gerado essa interação por parte do ouvinte, né? Então, essa pessoa, esse SDR vai falar: eu vi que você comentou nesse post aqui, queria saber se você está tendo essa dor, essa dificuldade. Ou seja, é uma prospecção ativa. Isso para empreendedores no geral, né? Você gerar relacionamento com esse possível cliente. A partir disso, você vai fazer o quê? Perguntas de qualificação, né? Para saber se essa pessoa tem a dor e tem poder aquisitivo de te contratar. A partir do momento que você identificou nessa interação, que muitas vezes você chamou e viu que ela tem poder aquisitivo e tem a dor, você marca a reunião online ou presencial, né? Ou uma ligação, entendeu? Eu posso te ajudar. Você fala para ela. A partir do momento que ela já te conhece, você já tem autoridade na cabeça dela. Dando um adendo, né? Os advogados não podem chamar as pessoas que
curtiram, comentaram, né, nas redes sociais deles, né? Então eles têm que esperar o cliente, o possível cliente, mandar uma mensagem: vi seu conteúdo, achei interessante, pode me ajudar nisso? Né? Então isso é para estar de acordo com o provimento 205 de 2021. Uma estratégia que ele pode fazer para burlar, né, não burlar, mas burlar no bom sentido, para ele contornar a situação. Contornar a situação. É você fazer um grupo, por exemplo, no WhatsApp, onde você oferece informações de conscientização. Tipo uma newsletter? Tipo uma newsletter. Fala, por exemplo, você gostou desse vídeo, eu te ajudei. Se você quiser ter mais informações para te ajudar, entra no grupo do WhatsApp. Ali a pessoa já está se cadastrando, ela já está te procurando. A partir do momento que a pessoa entrou em contato, te procurou, entrou no seu grupo, você já tem permissão para falar com ela, né? E aí abordar as dúvidas pessoais. Você que atende esse mercado jurídico, quais são as dores da pessoa que está no estágio inicial desse processo de, vamos falar, de growth, de crescimento do escritório, a pessoa que está no meio da jornada e a pessoa que está no topo? Quais são as principais dores e quais são as formas que você soluciona essas dores, Pedro? E a principal dor do pequeno advogado é fechar contrato. É o cara que vende o almoço para comprar a janta, né? Então a gente não trabalha mais com advogados de pequeno porte, mas o que eu posso estar ajudando eles, né, por já ter trabalhado, é você produzir conteúdo nas redes sociais, especializar em vendas e oferecer um relacionamento, né, com esse cliente. Ou seja, o que o grande escritório médio não consegue? A personificação. E você que não tem cliente, você tem. Você tem tempo, você tem disponibilidade, você está procurando cliente. Então, você tentar fazer o máximo one-on-one ali possível, um a um, a proximidade, né? O médio escritório é aquele escritório ali que a gente já pode começar a oferecer algum serviço, né? Sendo que o nosso foco principal são os maiores escritórios hoje em dia. Mas o médio escritório é o cara que ele já tem ali o nome dele, já fecha contrato, mas ele percebe que no digital ele precisa se posicionar, né? Precisa fechar contrato. Ele quer fechar contrato, não quer ficar para trás, né? Esse tem cabeça de empreendedor, né? Não está confortável lá, né? Porque o que move o empresário, o empreendedor, é o desconforto, né? É o que Djokovic, né, o maior tenista do mundo, com maiores títulos de ATP, fala: o desconforto é uma dádiva, né? Então eu vejo que o empreendedor raiz, ele tem que estar desconfortável mesmo ganhando dinheiro. Então esse médio advogado que está ganhando dinheiro, ele está bem, mas ele quer crescer, ele não está feliz, ele está insatisfeito com alguma coisa, está incomodado. A pedrinha no sapato. A pedrinha no sapato é ótima. Então, qual que é o problema dele, a solução? O problema dele é se modernizar. Então ele tem que fazer o quê? Fazer anúncios no digital, ter uma estratégia para estar atraindo clientes e, principalmente, né, ter um time de vendas interno. Aí ele vai ter que usar as sandálias da humildade, como diria Liliane Roth, para que saber que ele vai ter que aprender a vender, porque ele cresceu com indicação, ele cresceu já com o possível cliente chegando até ele e falar: eu quero fechar com você sobre o que você é bom. Só que você vai ter que ter uma empresa, né, ou membros do seu time vendendo, falando: não, eu sou o melhor escritório, não o outro, entendeu? E ele mesmo tem que ter essa consciência, né, que é diferente de fechar o contrato que vem do digital e o contrato que vem de indicação, que já sabe que vai resolver o problema dele. E o grande escritório, né, ele tem que criar o posicionamento dele digital, né? Ele tem que demonstrar autoridade. É o que a gente costuma falar, né? Você é bom na sua cidade, você é famoso na sua cidade, mas não é só ser bom. Você tem que parecer bom, você tem que demonstrar como você é bom. Tudo isso de acordo com o provimento 205 de 2021, né? Que veda qualquer tipo de ostentação na internet. Então existem estratégias onde você mostra a sua autoridade através do seu conteúdo de valor, gerando o quê? Impacto nas pessoas. Pedrinho, eu conheci você, pra galera que não sabe, a gente se conheceu lá em Alphaville, no Summit da revista Empreenda, que na época da D3 a gente patrocinava o evento e eu tive a oportunidade de, quis o acaso da vida que a gente se conhecesse, a gente se encontrasse, e desde então a gente teve contato. Nesse período, acho que naquela época você morava em Brasília e você veio para o evento, depois eu acho que você foi para a Europa, passou um tempo... Acho que Oriente Médio você foi também, passou um tempo. Cara, conta pra gente um pouco como é isso, você atendeu pessoas lá fora, o que você ganhou de insight pra vida, os problemas lá de fora são similares aos daqui, da galera empreendedora. O que você pode compartilhar com a galera, assim, a título de curiosidade? Cara, eu acho que todo ser humano tem que ter repertório, né?
Então, a PRDX ela nasceu no ambiente online, nasceu na pandemia, e toda a minha gestão da minha empresa, né, foi construída para ser um ecossistema para estar atendendo clientes do Brasil todo e do mundo todo no formato online. Claro que em alguns casos a gente trabalha, né, de forma presencial, alguns clientes, né, com foco Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, né, mas principalmente o ambiente online resolve o nosso problema hoje. Então, basicamente, né, a gente conseguia estar atuando de forma totalmente remota. O que me permitiu fazer essas viagens para a Europa, onde eu fiquei ali cerca de 5, 6 meses, Oriente Médio também, que me deu essa bagagem cultural para estar me relacionando com as pessoas, né? E vai muito de acordo com o que eu estava falando ali, na questão do não só ser bom, como nós somos, mas parecer bom também. Então, em Portugal, eu tive a honra de estar participando de um congresso, né, que ficou conhecido até como Gilmar Palousa, que foi dos ministros do STF, onde eles estavam palestrando para advogados brasileiros, né? E também tinham empresários nesse evento. Lá eu conversei, por exemplo, com o Cacai, que ele é advogado do PT, né? Ou seja, um dos advogados criminalistas mais famosos do Brasil inteiro, né? Defendeu o Sarney. Fiz vídeo com ele, postei. Olha só a minha autoridade ali, lado a lado, entendeu? Também fiz um caso, até chega a ser divertido lembrar dessas questões. Eu entrevistei o governador de Maceió. Eu tava falando, o que eu tô fazendo? Mas beleza, tô aqui. Então eu tô entrevistando ele. Não vamos perder a oportunidade, exato. Uhum. Aí entrevistei ele. Pá, no dia seguinte, advogado de Maceió marcou reunião comigo. Onde que eu tava? Tô aqui em Portugal, entrevistei o governador ontem, inclusive. O cara já... Caraca, você tem esse tipo de acesso, esse tipo de conteúdo, né? E isso você consegue como? Se expondo, indo em eventos, né? A gente tava em Portugal... Esse foi de Portugal? Beleza, mas eu te conheci no evento aqui no Alphaville, em São Paulo. Então, por exemplo, é você sair, né? O dinheiro tá lá fora, muitas vezes, né? Mesmo a gente sendo uma empresa remota, é saindo, batendo perna que a gente conseguiu ter as maiores oportunidades, né, do nosso negócio. E um dado importante aqui, né? A gente conheceu através de um outro empreendedor, né, o André. Né? Menzinho André. Como que você tá? Você tá no evento, você tem essa consciência que você quer se conectar, você já sabe que tendo pessoas nesse seu ambiente que vai fazer você crescer, que vai te dar insights. Como que você vai se conectar com pessoas em evento? Sabe como eu me conectei com o André? A gente estava ali, né, na área VIP ali. O crachá que eu tava com a área VIP era de um amigo, que ele tava patrocinando o evento e falou assim: eu vou estar trabalhando com você, toma esse crachá, você quer ir lá? Eu falei, eu quero, tô aqui, tô de boas. Ele me deu o crachá, eu falei, vou falar com as pessoas aqui, né? Ele tava sentado no celular, eu estendi a mão e fiz assim. E o que a pessoa faz quando você estende a mão? Ela vai te cumprimentar, ela fica constrangida de não... Então chega nas pessoas e fica assim, ó, estende a mão e fala, entendeu? Fica perto do banheiro, perto dos comes e bebes, sempre vai ter gente circulando e faz a primeira pergunta. Aí você vai estar gerando conexão, né? O que é que você faz? Qual que é a sua empresa? O que é que te fez te levar aqui? E aí depois eu vi o Andrézinho almoçando lá, tava com você, eu cheguei lá, você conheceu o meu trabalho, conheceu clientes, viu a qualidade do serviço, chamou para cá hoje, por causa de um aperto de mão em um evento. É interessante que você fala das oportunidades das pessoas saberem aproveitar. E assim, eu já fui em muito evento, já palestrei, já fiz apresentações e eu sentia que muita galera ia com o seu grupinho e ficava com o grupinho. Quando eu fui com o André em especial nesse evento, eu falava, cara, vai para um lado, eu vou pro outro. Porque eu e você, a gente já se vê todo dia, caramba. Então não tem por que a gente ficar conversando. E justamente para buscar outras verticais, buscar outras perspectivas. E assim, uma coisa interessante falar, também não vá no evento achando que você vai conhecer 200, 300 pessoas, 100 pessoas. Não vai para fazer uma agenda, uma lista de telemarketing. Geralmente você conecta com 2 ou 3 pessoas que são interessantes. E a partir dali sim você desenvolve uma network, um relacionamento que faça sentido e assim, saiba o propósito quando você vai, o que você, como o Pedro bem trouxe durante o programa, saiba qual é a dor que as pessoas têm, saiba qual é a solução que você tem para resolver a dor dessas pessoas e como você vai ofertar isso
como ele mesmo colocou aqui, talvez um simples aperto de mão bem dado possa gerar valor para essas pessoas e fazer isso. Cara, totalmente aleatório que eu vou perguntar, mas eu acho que uma vez eu vi você dando uma palestra, você postou nessas doideiras de rede social, que uma hora você tá entrevistando o governador, alguma coisa. Você estava dando palestra na OAB uma vez, alguma coisa assim, cara, que eu vi? Sim, a gente também deu palestra na OAB, né? E aí, como que a gente chegou na OAB, né? Que medo. Como que a gente chegou na OAB, entendeu? Então, assim, claro que foi, a gente só conseguiu chegar lá porque teve um background de bons trabalhos, né? Ninguém dá uma palestra na OAB só por indicação, mas é através da indicação, né, que a pessoa vai procurar o seu trabalho, procurar saber quem é você. Porque essa palestra, sinceramente, não era de direito. Acredito que fosse ligado ao processo comercial, alguma coisa assim, de marketing. Seria marketing jurídicos para advogados, né? Então, isso aqui eu aprendi até com a doutora Maria Isabel Machado, né? Ela que agora é CEO da Dragão dos Parafusos, né? Eu tinha conversas pessoais com ela e basicamente ela sempre falou muito, né, de como ela era importante para ela pessoas, né? É uma empresa de 400 pessoas, então tipo, como era importante lidar bem com os seus colaboradores, né? Você cuidar deles. E eu sempre prezei muito com isso na minha equipe da PRDX, né? 12 pessoas, por exemplo. Sempre quis não ser só o cara que pagava e já era. Sempre me coloquei ali à disposição como um amigo, um pai. Você está precisando de adiantamento, você quer que a gente não tem problema com dinheiro. Você está passando por alguma coisa, já chegou o caso, cara, você trampa bem, meu, mas não tem como você fazer com essa câmera a reunião com o cliente. A gente vai te mandar uma webcam, entendeu? Então, a gente sempre gerou esse relacionamento, sempre viu as pessoas não como números, né? Isso aí, o Dr. Francisco Martins Neto falava, né? Na Varig, onde ele foi piloto, que sempre teve muita gratidão pela empresa. E, basicamente, um dos membros que trabalhou com a gente saiu por causa de outras ofertas, está tudo bem. Ele era advogado, e aí ele indicou a gente para a Lenda, né? Que era vice-presidente da OAB, e precisava de uma pessoa para falar sobre marketing jurídico, né? E aí ele indicou a gente, falou assim, ó, já trabalhei nessa empresa, o CEO dele tem repertório, fala isso como advogado também, tem vários casos de sucesso, fala com esses clientes aqui de Brasília, e a gente chegou lá, né? E quando chega, a gente coloca o terno, representa, entendeu? E aí foi onde a gente conseguiu tá também gerando mais autoridade, né? Então a gente pensa, a empresa, o órgão que regulamenta o marketing jurídico nos chama para estar palestrando sobre o que pode e o que não pode. Será que tem embasamento teórico para oferecer esse serviço? Então essa é a nossa principal diferencial do mercado hoje, né? Tem muita gente que está entrando nesse mercado agora, só que uma coisa é você entrar, fazer de qualquer jeito, outra coisa é saber fazer, né? Porque se você faz errado, o advogado pode sofrer uma sanção da OAB, né? Pode perder a OAB no pior dos casos. Você pode prejudicar o ganha-pão da pessoa, a literalmente. vida da pessoa, todos os processos, todos os clientes dela. Perde a OAB. Imagina que ele vai ter que passar, entendeu? Então, realmente é necessário ter um trabalho com uma empresa que seja especializada nisso. Não que fale especializada, né? Não é sabor, parece especialização. É que realmente tem repertório e conhece o código de ética, né? O provimento 205 de 2021. Assunto totalmente paralelo, cara, só porque a gente entrou nesse da palestra. Eu lembro que você me mandava umas fotos quando você tava na Turquia, cara. Eu achava aquilo um universo à parte das coisas. E você falou de repertório. O que você conseguiu aprender de lá que você trouxe para o seu fazer empreendedor? Daquele lado do mundo, porque eu sei que a cultura não é tão similar quanto a nossa, tem coisas diferentes. Algumas coisas, o que você conseguiu trazer para você de experiência do convívio, o tempo que você ficou por lá e que você aprendeu e teve contato com essas outras pessoas e que você conseguiu inserir dentro desse processo de comunicação? O que eu acho importante, né, nessa questão ali, eu me lembro que eu ia trabalhar num coworking ali, né? Na verdade, eu trabalhava no coworking e também num café, né? Coworking nas reuniões e o café quando eu estava mais ali na operação, descascando pepino.
Cara, eu não os turcos, em grande maioria, não falam inglês, né? Só nos pontos turísticos ali. E o cara me atendia, como sempre havia ali, ele sempre me atendia com o maior carinho, ele se esforçava. Cara, eu via ali a atenção dele ali, ele sorria para mim, né? Então, essa questão, os turcos têm bastante de ser um povo acolhedor, um povo que quer que você se sinta bem, né? Então, isso é algo que a gente sempre está lembrando, sempre está fazendo, né? Independente de quanto você está ganhando, porque as pessoas vão ganhando mais dinheiro, às vezes pode subir o ego, né? Mas você sempre ser humilde, sempre tratar os outros bem, né? Sempre dar aquele abraço afetuoso. Então, eu acho que é o que eu falei anteriormente, né? Não só com o seu funcionário, mas com qualquer um, né? Que a gente não sabe o que a gente está falando. Então, eu acredito que isso a Turquia trouxe bastante. O Oriente Médio, o povo muçulmano é muito carinhoso, muito acolhedor, né? O pessoal chamava para comer, entendeu? Eu nem conhecia direito. Falava assim, não, eu pago aqui essa conta. Eu falei, caramba, eu não vou te beijar não, hein? Eu nunca tinha passado por isso. O cara nem me conhecia, só porque eu era estrangeiro, tava pagando a conta para mim. Eu falei, opa, entendeu? I'm a man, sou homem. Aí, não, beleza, é só para ser carinhoso com o outro. Então, acho que isso é importante, né? Cara, quero aproveitar isso que você falou de identidade, de cultura, as coisas. A gente vê que hoje no processo de marketing digital, e você falou muito sobre produção de conteúdo, a gente vê as pessoas copiando, literalmente plagiando o conteúdo das outras pessoas. E eu, particularmente, falo pra galera, pro público que assiste, que quando a gente percebe que alguma coisa não é verdadeira, não é de coração, automaticamente você pega o tom da conversa, o tom do conteúdo e você ganha. Para as pessoas que estão atrás de produção de conteúdos, advogados, empreendedores que estão te assistindo, o que você pode dar de dica para essa pessoa encontrar assim, a personalidade digital, o seu eu digital verdadeiro? Como que ela faz transparecer? Porque às vezes a pessoa tem um ótimo ponto, uma ótima comunicação, mas não sabe como vender isso para as pessoas e não vender no sentido pejorativo, mas assim, de transmitir isso da melhor forma possível. Tem alguma dica, tem algum processo que você pode dar para essas pessoas, Pedro? Eu acho que o melhor processo é você gerar conteúdo de valor, né? Porque a partir do momento que você gera o conteúdo que você é embasado, aquilo que você sabe, você cria autoridade. E aí, a partir do momento que o outro te vê como autoridade, ele, se tivesse problema, ele vai entrar em contato com você, né? Então, essa é a base, né? É produção de conteúdo, né? De valor. Seria basicamente isso que eu vejo que é mais importante. E claro, dependendo do seu público-alvo, você tem que se conectar com eles, né? Então, se você sabe que o seu público, por exemplo, ele está muito atrelado a dinheiro, a status, né? Você tem que ter ali, né, reportagens na mídia, ter autoridade que valide quem você é. Se o seu público é um público mais tradicional no sentido mais simples, né? Então você tem que estar ali com o linguajar com ele, né? Mais do povo, entendeu? Mais gente como a gente, sabe? Então você tem que saber com quem você está falando e como você vai gerar essa conexão com ela, entendeu? Como você imagina, o que essas pessoas gostam, o que elas estão procurando. Esse é o estudo do público-alvo, né? O estudo da persona. E a partir disso você começa a produzir conteúdo que gera essa identificação com quem você quer estar atraindo. Cara, pegando o que você falou então pra mim agora do seu mercado, você, tipo, não viu o dilúvio, mas, tipo, pisou no barro do marketing digital, literalmente, do processo de profissionais do direito. Isso mudou de lá pra cá, Pedro, a forma como se faz o marketing, tá mudando, que a gente vê, não só como o incremento e a utilização de inteligência artificial e N outras ferramentas foram sendo desenvolvidas. O processo de marketing que você fazia, essa assessoria, esse seu trabalho, que você fazia no início da sua carreira, o que você faz hoje mudou completamente? E como que tá isso para as pessoas se atualizarem? O digital, um ano, eu costumo dizer que é 10, né? Então muda muitas estratégias, né? Então a gente está 6 anos, é como se fosse 60 anos de mercado. No começo não tinha advogado fazendo, né? Nem podia, ou era muito regulamentado. Depois teve o afrouxamento, o provimento que viabilizou. Aí começou a vir os primeiros advogados, agora está uma enchente, né? Então antes era só fazer um anúncio, estava dando certo. Agora
A segunda etapa foi você gerar especificações em serviços específicos. Então, você não vai ser mais o advogado trabalhista. Você vai ser o advogado especializado em direito das grávidas demitidas. Tá entendendo? Você não vai ser o advogado de sucessão, né? Que vai falar de inventário. Você vai ser o advogado de planejamento sucessório com foco em holding. Certo? Então, é você procurar nichos. Essa foi a segunda etapa, né? E agora a gente está na terceira etapa, que basicamente vem com o objetivo das construções de listas de potenciais clientes. A partir do momento que você tem essas listas, de acordo com a LGPD, você gera os anúncios para estas pessoas. Então, você sabe que aquela pessoa ali, ele é um homem de mais de 60 anos que tem fazendas, né, e gostaria de blindar o seu patrimônio. Aí, a partir disso, você consegue direcionar o anúncio para ele, porque você obteve o número de telefone ou e-mail dele através de um cadastro. E com isso, né, você gera o tráfego bem específico para essa pessoa, né? Ou seja, você vai anunciar para as pessoas certas. Mas o que vai funcionar para qualquer mercado, principalmente para o mercado jurídico, é a velha e boa produção de conteúdo, geração de autoridade, constância, posicionamento onde você mostra valor, vai ganhando seguidores aos poucos, até o momento que as pessoas vão estar te procurando. Você vai ter anúncios também direcionados para a sua base de seguidores, que vai impulsionar elas a entrarem em contato com você. Por que isso? Porque isso você gera relacionamento, a pessoa vai estar te vendo, você gera frequência, e aí quando ela tiver esse problema, ela vai falar com você, né? Então essa é a base de qualquer negócio do marketing digital, né? Pra galera que tá assistindo e tá se perguntando se esse trem, esse tal de marketing funciona, o que você pode falar, talvez, para essa pessoa que talvez esteja muito cético, duvidosa sobre o processo de implementar esse ecossistema digital dentro de um escritório de advocacia, por exemplo? O que você pode falar para amortizar ou destravar essa chave na cabeça dela para ela entender o quão importante é desenvolver esse tipo de estratégia para a longevidade do mercado? Uai, se não fosse bom, as pessoas não estavam fazendo, né? Por que as pessoas estão fazendo? Por que as pessoas estão investindo seu tempo? Tempo com a família, tempo com os amigos, né? Por que ela investe dinheiro? Esse é segundo plano, mas aquilo que ela há de mais precioso, aquilo que não volta no tempo, né? Por que ela está colocando energia naquilo? Porque ela está procurando o quê? Retorno. Se você for ver as maiores referências de qualquer mercado, ele está no digital. Ele está produzindo conteúdo. Ele está gerando frequência e autoridade. Por que ele está fazendo isso? Ele podia estar com a família dele. Não precisa disso, né? Porque ele sabe que o retorno é muito bom. A imagem dele é muito importante. Principalmente na área jurídica, né? Você vai fechar contrato com quem? Com qualquer advogado, né? O cliente, quando vai ter, mesmo com a indicação hoje em dia, ele vai te procurar na internet, né? Você não está lá, ou está com conteúdo irrelevante, conteúdo ruim, no português, claro. Ele vai querer quem? Uma outra indicação, que ele procurou que tem um conteúdo bom, ou você, né? Então, essa questão do seu posicionamento digital, a gente também trabalha para você ser visto como autoridade, né? Não é só ser bom, é parecer bom, demonstrar ser bom através da geração de conteúdo de valor. Quando você fala, de novo, cara, eu tô muito curioso por conta de mercado dos profissionais de direitos advogados. Acredito que talvez hoje você já falou, você já deixou bem claro que você atende em escritórios muito mais posicionados e que já estão com uma certa expansão já de mercado. E como que era no começo? Talvez nem todo advogado tenha esse senso, esse viés empreendedor. Alguma dica que você dá para essas pessoas que estão começando hoje na carreira? Eu até queria que você olhasse para sua câmera aí e falasse diretamente para eles para quem está começando hoje, como que, se talvez ele não tenha esse viés empreendedor, que dicas que você, um especialista de marketing, posicionamento e ecossistema digital voltado para o direito, pode dar para que essas pessoas comecem a se desenvolver na carreira ou olhar com mais carinho para esse tema? Tá feliz onde você tá? Não, você tá feliz? Se você tá feliz, tá de boas. Se você não tá feliz, você vai ter que fazer algo para mudar essa sua situação. E o que é recomendado você fazer é agir, produzir conteúdo.
que através da produção de conteúdo você vai gerar o quê? Relacionamento. As pessoas vão te ver. Você já ouviu aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E para você ser lembrado, você precisa ser visto. Para ser visto, você precisa produzir conteúdo, né? Você precisa estar entrando em contato com pessoas que são seu público-alvo. Se você é um advogado previdenciário, você não tem que estar no seu escritóriozinho esperar cair o cliente ali. Você tem que o quê? Vai numa ONG. Vai numa ONG lá de criança autista e fala assim, eu quero dar uma palestra para as mães das crianças e conscientizar delas dos direitos dela. Se você é um cara trabalhador, vai lá no sindicato, procura um sindicato do seu bairro aí, fala que você quer ajudar, vai à busca, entendeu? Então, produz o conteúdo, né? Mas é o que eu te falei, isso depende do seu desconforto, entendeu? Antes, né, eu fiz uma boa faculdade, mas era fora do meu estado. Eu vim de classe média, família de classe média, eu morava numa cabaninha, meu. Eu morava num menor que esse estúdio aqui, a minha câmera aqui, essa mesa, né? Na frente tinha um banheiro, eu levantava, tinha um fogão, né? Eu olhava para a esquerda, tinha uma pia, um fogão de Macintosh, uma geladeirazinha, né? Uma geladeirazinha pequena, e do outro lado era uma mesa. Cara, era menos de 10 metros quadrados, era menor que kitnet. Eu ouvi o cara do meu lado peidando, meu. Tava insatisfeito com aquilo. E era isso que me fez mudar. Eu quero sair daqui, entendeu? Eu não tô aqui eu não nasci para ficar aqui. E esse incômodo, né, é o que vai fazer você agir. E aí é através da ação que você vai buscar algo melhor, né? Agora você tá no ar-condicionado, de frente pra praia, tal, aí tá tudo bem na vida, né? Aí beleza, aí fica como tá. Se você não tá no ar-condicionado ainda, alguma coisa tem que ser feita, né? É isso que eu falaria para essas pessoas. Rapaz, foi sério demais. Você até tirou o óculos pra falar. Ali foi o olho no olho. Foi literalmente o tete a tete. Você não pediu pra olhar pra câmera? Total. Então, a gente faz bem feito o negócio, não é? Não é o que eu te falei antes ali, tem que saber fazer bem feito, julgar o que é bem feito. Ai, Pedro, você é uma figura, meu brother. Cara, a gente tá chegando quase nos conformes aí do final. Eu acho que o que você trouxe para as pessoas é interessante porque você construiu não só um discurso, mas trouxe um recorte da sua história, onde você fala da resiliência, onde você fala que, indiferente de onde você nasce, e assim, talvez muitas pessoas vão falar, mas o Pedro nasceu numa família que teve uma condição um pouco melhor. Ok, mas como ele mesmo colocou aqui agora, ele também passou por algum momento de dificuldade, assim, não faça um juízo de valor com base na sua lente, com base na sua forma de ver o mundo sobre a perspectiva dos outros. Você falou sobre a intenção e a consistência de fazer 100 ligações para poder ter 1% de conversão no começo. E talvez acho que isso é interessante para que vocês que estão assistindo ou que vão ver recortes, etc e tal, pensarem e refletirem que é o quê? A importância de definir um objetivo, como o Pedro colocou, é se sentir desconfortável por não estar no ar-condicionado, bonita essa frase, mas a importância de ter um plano também, porque também não adianta você colocar um objetivo e sair correndo igual um louco, e é o que você falou. Você fez um processo de produção científica, você levantou dados do mercado e você fez um estudo para entender e para capacitar quais são as qualificações e as formas como que você vai atender. Então, assim, entendam o tamanho da profundidade da aula que ele deu e talvez, assim, ao longo do discurso ele consegue trazer de uma forma engraçada, ele traz de uma forma dinâmica isso para ficar leve, porque também se for falar 100% ao pé da letra ali, às vezes não fica uma coisa tão palatável, as pessoas podem não gostar. Então, assim, assistam, vejam, revejam as coisas que o Pedro falou aqui pra gente, porque de fato isso converte um valor na hora que as pessoas entendem o processo empreendedor de ver que é um pouquinho cada dia, é um passinho de formiguinha. E hoje em dia talvez as pessoas querem pular muito rápido esse processo. Eu queria aproveitar para te fazer essa pergunta para as pessoas que tentam atropelar o processo, ou que acham que tudo é difícil, ou que talvez tudo pode ser mais fácil. O que você pode deixar para essas pessoas, Pedro, para que elas se baseiem inspiradas na sua história, para que elas possam ter essa consistência de definir alguma coisa e construir a longo prazo? Não na minha história, né? Mas se for ver as biografias das maiores pessoas, dos maiores empreendedores do mundo, dos maiores atletas, né? Você vai ver Steve Jobs,
você vai ver Elon Musk. Pergunta para ele se foi fácil, se foi rápido, se foi um mês, se foi 2 meses, né? Quem sou eu perto deles, né? E mesmo eu, né, para ter os resultados ali começam a ser relevantes, cara, tive que ter tempo, entendeu? Tive que passar pela jornada, passar pelo processo. Esse é o grande prazer da vida, né? Porque quando você chega nas montanhas, né? Depois que você bate 100 mil, 1 milhão de faturamento, né? Cara, você dá o ápice, mas e aí? Vai vir um vazio ou um novo objetivo, né? Vai vir vazio, como você vai preencher depois que você alcança tudo, né? Eu preencho com Deus no meu coração, entendeu? Mas eu diria isso, né? Que você procurar estudar biografias, né? Ver a trajetória de outras pessoas, né? Hoje eu tô lendo, por exemplo, a biografia de Gustavo Borges. Gustavo Borges, nadador olímpico, medalhista olímpico. O cara simplesmente nadou 5 anos para, sabe o quê? Diminuir 43 milésimos de segundos. Que é o que fez ele ir para a Olimpíada, que é o que ele fez ir para receber medalha de ouro. Imagina você trabalhar 5 anos para melhorar 4 milésimos. Imagina o tanto de meses que ele trabalhou, nadou e não viu o tempo dele melhorar. O tempo piorar, né? Imagina dieta, treino, acompanhamento, tudo na alta performance, vomitando depois do treino, né? Para 43 milésimos. Para em 5 segundos, em 30 segundos, resolver a vida dele. Entendeu? Então, esse é o grau de resiliência. Esse é o grau de persistência, né? 5 anos para estar melhorando 43 milésimos e mudar de vida. Mudar de vida de que você mais ama, de que você mais procura. E um adendo aqui também, né? Eu vim de família de classe média, né? Ninguém me deu nada. Me deram conhecimento. E conhecimento hoje é público, né? Hoje com a internet, se você sabe o que você quer, você consegue achar artigos no Google Acadêmico, você consegue procurar, né? Então, claro que você pode ter... E em eventos onde a gente se encontrou, onde eu estou aqui, que abre muita cabeça. Para mim, eventos são, assim, explosões de conhecimento de quem já chegou, onde você quer chegar. Então, mesmo tendo um background, se eu não tivesse vindo em eventos, se eu não tivesse te conhecido, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse apertado mãos de outras pessoas em outros eventos, não teria aberto a minha cabeça para outras estratégias. Porque o marketing que você aprende na faculdade é o marketing tradicional. Não é o marketing digital, isso é uma ciência muito nova, né? O computador da década de 90 ali, entendeu? Então, isso é muito importante, né? E outra coisa também, eu nem desmereço quem é de família rica e está mantendo o império da família, que chamam de sucessor, né? Sucessor é a pessoa que, pô, vem de família rica, teve embasamento, mas está trabalhando, está estudando ali, né? Para manter o legado da família. Agora, o que eu já fico meio ali, né? Não pode falar, nossa, a gente é cancelado, né? Mas o cara que é herdeiro, né? O herdeiro é o cara que tem o legado da família e não quer fazer nada, entendeu? Não quer nem estar participando do conselho ali semestral, entendeu? Quer jogar beach tênis em Dubai, né? Que a gente conhece. Mas, assim, beleza, entendeu? Assim, eu só acho que toma cuidado que dinheiro não é infinito, entendeu? Dinheiro não aguenta desaforo. Então, já diria o poeta, né? Pedrinho, aproveita e fala pra mim, por favor, pra galera que quiser te encontrar, aonde a galera te encontra, como que pode falar com você, o pessoal que quiser contratar seu serviço, quiser saber mais da sua empresa, quais são os canais que eles podem falar com você? Pedro Devini nas redes sociais. Devini. Vai ser o primeiro ali. Acho que vou botar até a foto desse óculos aqui, assim é para você identificar fácil. Entendeu? Já ficou uma marca sua agora, o óculos. Gostei, ficou bom, cara. Ficou uma persona legal aí. Ficou uma persona, né? Achei bem retrátil também. Acho que é interessante porque é multifacetário, que a pessoa entra pensando, o que será que esse cara vai falar? E do nada vê que atende um mercado um tanto quanto tradicional aqui no Brasil, das pessoas pensarem a profissão do advogado e como que você conseguiu trazer estratégias e transformar esse mercado um pouquinho mais disruptivo para essas pessoas entrarem dentro do mercado digital. Acho que é legal isso, cara. O que a gente veio falando, né? Do posicionamento, né? De como você se apresenta nas redes sociais, né? Então, o serviço que a gente tem hoje é assessoria de imprensa. A gente consegue colocar não só advogados, mas qualquer empresário, empreendedor, com um artigo no Valor Econômico, no portal O Globo,
Nuterra, IG. Então isso vai fazer o quê? Quando a pessoa chegar nas suas redes sociais, ou seus clientes quando verem, vai falar, pô, esse cara não é qualquer um. Esse cara tem autoridade. Você vai conseguir cobrar mais, né? Você vai se posicionar no mercado, né? Você não vai ser só bom, você vai também parecer transbordar, né, que você é um profissional de qualidade, e esse é um dos nossos serviços da nossa agência para qualquer profissional. Para fechar, Pedro, eu tenho uma pergunta que eu sempre deixo para o final e eu coloco para as pessoas. Na visão de Pedro, ser CEO é Raça, é vontade, entendeu? É o que o pessoal fala no inglês, né? George Paulo Leman fala isso, né? Fala greed, né? Que é gana, entendeu? Hunter, né? Coisa de caçador. Você tem que procurar, você tem que insistir, entendeu? Cara, a gente vive num mundo muito louco, mas antes a gente vivia nos tempos das cavernas, entendeu? A gente tinha que caçar comida, meu. O empreendedor é o cara que vai caçar o quê? Dinheiro, o seu negócio. Pra quem? Pra quem ele mais ama, pra família dele, entendeu? É isso que eu acho, saca? Cara, agradeço demais, Pedro, pela aula aí que você deu, pelo carinho de ter vindo aqui no programa. Sei que agora você está em São Paulo para a galera que quiser contactar, talvez ter oportunidade, quer chamar o Pedro para fazer uma palestra, talvez fazer uma consultoria aí de imagem para o escritório. Aproveito que o rapaz é rodado, então ele está um tempo aqui em São Paulo, mas não sei por quanto tempo ele estará aqui. Aproveito para dizer sim, esse programa foi patrocinado pela DD3, a maior comunidade de apoio ao empreendedorismo. Quer saber como está a sua empresa, quer verificar sua contabilidade, quer fazer uma estratégia tributária. Você já está a par das mudanças da reforma tributária assim que teve início agora em 2026? Então, assim, de novo, pega o seu celular, aponta aí a QR Code que aparece na tela e fala. Pede lá uma análise gratuita para o pessoal. Fala, eu vi a propaganda de vocês com o Clayton lá no CEO por acaso. E sim, sem sombra de dúvidas, vão te ajudar. Lembre-se, quem divide riqueza não chora a pobreza. Faça com que esse conhecimento, faça com que a história do Pedro chegue a mais pessoas. De novo, não é simplesmente sobre o marketing voltado para o mercado jurídico. É sobre o formato, é sobre a força, sobre o processo empreendedor. É sobre criar uma estratégia, sobre criar uma oportunidade onde as pessoas achavam que era mato. Ele foi lá, literalmente roçou o terreno, preparou o solo, plantou e hoje colhe frutos de ter uma empresa reconhecida no mercado e que de fato gera resultado. Mas eu quero agradecer a sua presença por aqui e eu te vejo no próximo programa. E lembre-se, CEO, o empreender depende do saber.